Sabe, pastor, a gente vai falar sobre um assunto que até esbarrei aqui, que é um pouco polêmico agora. Me permita dar a minha opinião. Eu, particularmente, não voto em pastor. Candidato que vem com, pastor fulano, presbítero ciclano, missionário Bertrano, eu não voto. Eu não voto. E o que a gente tem visto é cada vez mais pastores, conferencistas, largando muitas das vezes o ministério, o ofício, para poder se candidatar à política. A gente tem até pastores, presidentes, que deixam a igreja para poder se candidatar à política. E eu não voto porque eu penso o seguinte: você tem um chamado, e esse chamado, quem dá a você, quem te chama é Deus. Se o cara ele não consegue ser fiel ao Deus que o chamou, esse cara não vai ser fiel ao meu voto. Só que a maioria deles vão na questão de que não, a igreja precisa ser defendida, a gente tem que defender a igreja. A minha pergunta é: a igreja precisa de defesa? Eu vou lhe responder pautado à luz da Bíblia Sagrada, porque toda a nossa opinião, ela não pode ser, eu acho, eu penso, eu concordo, eu não concordo. A nossa opinião, ela tem que ser pautada no que a Bíblia diz sobre isto. Primeiro, nós temos, à luz da Bíblia Sagrada, grandes homens de Deus, grandes personagens bíblicos, que exerceram funções públicas, cargos públicos, e fizeram a diferença, e foram importantíssimo para a história do seu povo. Por exemplo, nós podemos dar o exemplo aqui de José. Olha, José foi para o Egito. O posto no Egito era faraônico. E foi criado um cargo que não existe dentro da estrutura regimental do Egito da época, era cargo de governador. E criado para José governar. E veja que ele, um exemplo de governante, de administrador, suprindo a necessidade do povo, e representando ali Deus com uma atitude muito exemplar. No entanto, está registrado nos anais da história e ele é apresentado na Bíblia como um dos heróis da fé. Outro detalhe, outro grande exemplo é Daniel, que exerceu na Babilônia funções de alto cargo, de confiança, de regência governamental, sem se corromper, sem se manipular e dando testemunho pleno da sua fé. Por outro lado, a gente vê no caso de Esther, exercendo sua influência ao rei Assuero para a preservação do seu próprio povo. Quando a gente olha para um aspecto transcendental, de soberania, de majestade, de governo divino, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela é defendida, ela é protegida, ela é amparada, ela é guardada pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Mas quando você olha para a igreja local como instituição inserida na sociedade, você não pode desconsiderar que cada cristão é um cidadão. Isso significa dizer que a sua espiritualidade e o seu cargo ministerial não vai abortar a sua cidadania, o exercício da sua cidadania. Isto é uma coisa. Nós vemos também Ciro, que era gentil, que não era judeu, não pertencia ao povo de Deus, mas foi um decreto dele
que liberou a carta de alforria para o povo de Deus voltar do cativeiro, visando a construção do templo. Então, levando em consideração que a igreja é uma instituição, uma organização, e a igreja é uma agência do reino de Deus, e nesta sociedade que é o mundo, que a Bíblia ensina que o Deus desse século, ou seja, deste mundo, é Satanás, dizendo que o espírito do anticristo está no mundo. Então você vê uma secularização alimentada pelo espírito do anticristo, que guerreia, que trabalha de forma orquestrada, bem planejada, para desconstruir os valores bíblicos cultivados pela igreja cristã. Então, neste caso, a importância de homens sérios, competentes, dedicados, responsáveis, íntegros, honestos, que atuem no cargo público, para quando essas propostas chegarem, ele, de forma direta, mais presente, possa ser uma voz para desconstruir essa proposta. Isto é uma coisa. Agora, outra coisa, como você citou aí, um pastor que pastoreia uma igreja, é pastor presidente, que viveu o tempo todo dizendo que foi chamado por Deus para ser pastor, e ele entrega a igreja como pregadores, com ministérios extraordinários, Deus usando, salvando almas, curando enfermos, libertando oprimidos. E eles pegam isto e trocam, ou abrem mão, vou tirar até o termo, o verbo trocar, abre mão desse ministério, abre mão da igreja, da presidência da igreja, do ministério pastoral, para se candidatar a um cargo público, que não sabe nem se vai ganhar. À luz da Bíblia Sagrada, é depreciar o seu chamado. Concordo. É depreciar a sua vocação. É descer um degrau. É descer um degrau. É uma expressão que não tem uma convicção plena de um chamado para o qual Deus chamou no exercício do ministério bíblico, do ministério cristão. É como se houvesse algo mais importante do que ser arauto do evangelho. Justamente isso. E eu vou respaldar minhas palavras. Eu estive na casa dele, fui muito impactado. Hoje é um memorial, um museu, que é a casa do maior evangelista de todos os tempos da história desta geração, que é o doutor, o pastor Billy Graham. Eu presenciei lá nos relatos históricos quantas vezes o pastor Billy Graham foi convidado pelos presidentes em exercício nos Estados Unidos para se tornar o presidente dos Estados Unidos. E a resposta dele é: eu não posso me rebaixar. Deus me colocou em um nível muito maior. E ele se tornou, eu vi lá, está estampado historicamente o relato, o conselheiro de todos os presidentes americanos. Verdade. Da sua época. E ele, quando faleceu, que Deus o recolheu, biologicamente ele foi sepultado entre os presidentes americanos. Olha a honra
É só para poder entender que essa questão de não me rebaixar não é uma questão de orgulho, é entender o chamado, que é uma vocação divina. A vocação ministerial está acima de tudo. Então, me preocupa muito um pastor deixar a igreja para concorrer a um cargo público. Verdade. Me preocupa muito um pregador, um pastor com um chamado, com um ministério brilhante, abandonar isso, colocar isso em segundo plano. Quando não abandona, coloca em segundo plano para entrar para cargos públicos. Agora, por outro lado, a gente precisa entender que quando é um obreiro auxiliar que não exerce uma função ministerial na vanguarda, dentro das instituições políticas, nós precisamos de pessoas. Um cristão fiel. Um cristão fiel. Agora, que esse cristão reproduza a essência bíblica. Verdade. Que chegue como Daniel. Está aqui o manjar do rei. Não, eu não aceito comer o manjar do rei. Está aqui, olha, a Jezabel. Senta aqui, ó, juntamente com os profetas de Baal e de Acera. Não vou me sentar. Porque eu tenho um compromisso. Eu estou aqui para reproduzir Cristo, representar o governo de Cristo, a sua igreja. Então, olhando a igreja como uma instituição, há uma necessidade, porque as forças hoje são adversas, são muito pesadas contra a igreja, visando desconstruir todos os princípios éticos, morais, sociais e espirituais que a igreja vive à luz da palavra de Deus. Então, uma pessoa lá é importantíssima para que a igreja não seja vista como um grupo de alienados, de desinformados, de analfabetos, de que é fácil manipulá-lo no processo eleitoral contando uma história fictícia. Não. Precisamos de pessoas, sim, lá, mas que sejam do perfil de José, Daniel, entendeu? Pessoas que representem realmente a essência do Evangelho de Cristo. Então, nesse sentido, a igreja ela tem tanta defesa divina no aspecto como noiva, mas como instituição. Por quê? Como instituição. Se a gente não vota, a gente não vai no médico, paga imposto, a gente não paga imposto, a gente não estuda. Então, como para ter uma qualidade de estudo melhor? Então, os ensinos que vêm nas cartilhas, se a gente não tiver alguém nossa lá para fazer uma revisão, para dizer isso aqui não coaduna, isso aqui a gente não vai engolir. Então, nisto é importantíssimo. Mas isto também não dá direito de uma pessoa largar 10, 20 anos de uma presidência da igreja em nome que Deus falou comigo que eu vou ser eleito, eu vou ser um vereador, eu vou ser um prefeito, eu vou ser um deputado estadual, eu vou ser um deputado federal, eu vou ser um senador, eu vou ser o presidente da república. Ué, se Deus está falando isso aqui, e o Deus que disse que te chamou para o pastorado, que teria um ministério, colocaria um rebanho, então Deus não falou nada? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus de duas palavras. Deus de duas palavras. Ou Deus chama ou não chama. Deus não é Deus de acordinho. Uhum. Entendeu? A aliança de Deus é feita à base de sangue. Então, me preocupa muito essas atitudes. Mas, por outro lado, eu vejo que há uma necessidade
de pessoas sérias, competentes, que reproduzam o Evangelho de Cristo no meio dos ambientes governamentais. Ótimo. E eu convido você a curtir, a comentar, a compartilhar, a se inscrever no canal do Pastor Cláudio Gama e ativar o sino para que você não perca nenhum vídeo, porque amanhã o Pastor Cláudio Gama vai estar falando para você que caráter, ele não é mudado pela dificuldade. O caráter, ele é revelado nas dificuldades. Eu conto com a sua presença. Que Deus te abençoe.